Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, sou a professora Márcia Fernandes, especialista em cursos preparatórios. E hoje, atendendo a muitos pedidos, vou comentar aqui o gabarito da prova aplicada pela banca KLC Concursos na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, no dia 7 de fevereiro de 2021. Espero que vocês aproveitem para revisar seus conteúdos e atualizar os seus conhecimentos para os próximos concursos ou processos seletivos. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Vamos começar a partir da questão 13. A questão 13 pede para o candidato considerar o seguinte enunciado. Um professor constrói suas aulas a partir de temas geradores, que são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos, e tem como objetivo despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. O referido enunciado refere-se à tendência pedagógica. Então, pergunta-se qual tendência pedagógica é feita a partir de temas, com aulas a partir de temas geradores e com a problematização da prática devida. Nessa questão, nós temos aí uma incoerência. Nós sabemos que temas geradores e problematização da prática de vida é a tendência pedagógica libertadora. Porém, entre as alternativas, nós temos progressista libertadora e crítica libertadora. E não há diferença conceitual que justifique essas duas alternativas. Encontramos essa mesma questão na web, porém, a alternativa D seria histórico-crítica, que seria a corrente defendida pelo professor Libânio, e somente a libertadora, que é defendida pelo professor Paulo Freire. Então, essa questão é uma questão que dá para pedir anulação, porque, em tese, ela contém duas respostas corretas, a alternativa B e D, ambas libertadoras, progressista e crítica também, uma vez que não pode-se dizer que a tendência libertadora não seja também uma tendência crítica. Na questão 14, de acordo com Piaget, quando a criança usa os saberes e as possibilidades que já tem para tentar superar um desafio ou enfrentar um problema, ela está realizando o que ele chama de assimilação. Trata-se de uma questão conceitual, sem margem de dúvida, cuja resposta é realmente a assimilação. Poderíamos dizer de uma outra maneira que no processo de assimilação é quando a criança procura conhecer o objeto, trazendo para dentro de seus referenciais e usando as competências que já possui, ainda que sejam insuficientes para responder ou dar conta de uma situação nova. Portanto, questão 14, alternativa D. Questão 15. Vygotsky e Piaget apresentam teorias diferentes, mas muito importantes sobre o aprendizado humano. Respectivamente, suas teorias recebem o nome de... Aí temos uma questão conceitual, o candidato precisa conhecer minimamente as teorias vygotskianas e piagetianas, cujos nomes são, respectivamente, sociointeracionismo e teoria do desenvolvimento cognitivo. Questão 15, alternativa D. Questão 16, pede para assinalar a alternativa que explica a relação entre a BNCC e os currículos. Aqui, a alternativa A diz que os currículos se sobrepõem à BNCC, uma vez que eles são primordiais para cada escola.
A resposta correta é a alternativa B. Ambos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica. Lembrando que a BNCC não é currículo e não pretende, como apregou a alternativa C, a substituir todo e qualquer documento norteador do ensino fundamental. Tanto é que os PCNs e os referenciais continuam sendo referências. Portanto, resposta da questão 16, alternativa B. Questão 17. Dentre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil previstos na Base Nacional Comum Curricular, a alternativa considerada incorreta refere-se à alternativa B, brincar com grupos relativos à idade da criança, a fim de propiciar a ela um conhecimento acerca da fase na qual ela se insere, impedindo assim que ela corra o risco de anular etapas de sua infância. O documento de referência nos traz como direito de aprendizagem da criança brincar cotidianamente de diversas formas e em diferentes espaços e tempos com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando o seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Portanto, dizer que a criança deve brincar com grupos relativos à própria idade fica como um direito de aprendizagem e desenvolvimento incorreto. Questão 17, alternativa B. Questão 18. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Nos termos do artigo 206 da Constituição Federal do Brasil, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, entre outros. Primeiro, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E segundo, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. A pergunta é se 1 e 2 estão corretas, se somente 2 é correta, somente 1 é correta, ou 1 e 2 são incorretas. Nessa resposta, nessa questão, a 1 e 2 são corretas, mas é preciso observar que a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida foi incluído como princípio na Constituição pela Emenda Constitucional número 108 de 2020. Daí a importância de você deixar seus estudos sobre legislação atualizados e sempre procurar estudar a lei atualizada, ok? Questão 18, alternativa A. Questão 19. Não constitui um princípio orientador na construção do projeto político-pedagógico. A primeira observação importante é a atenção do candidato com relação à palavra não. Não constitui. Em seguida, nós temos as alternativas A, que fala estímulo ao desenvolvimento da personalidade do sujeito, B, a difusão e o incremento do conhecimento e da cultura em geral. C, a fundamentação da democracia. E a alternativa D, a ausência de uma organização curricular. De todas, embora pudéssemos discutir acerca de cada uma delas, a que é muito absurda e que, de fato, não constitui um princípio orientador na construção do projeto político-pedagógico é a alternativa D, a ausência de uma organização curricular. Portanto, questão 19, alternativa D. Questão 20. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, as artes visuais devem ser concebidas como uma linguagem que tem estrutura e características próprias, cuja aprendizagem no âmbito prático e reflexivo se dá por meio da articulação dos seguintes aspectos:
Alternativa A, fazer democrático, fazer artístico e apreciação. Alternativa B, fazer democrático, fazer articulado e reflexão. Alternativa C, fazer artístico, apreciação e reflexão. Alternativa D, fazer articulado, apreciação e fazer artístico. Típica questão cuja resposta está no enunciado, né? Quando a questão fala que é no âmbito prático e reflexivo, nós temos aí como alternativa correta a alternativa C, que fala sobre um fazer artístico, apreciação e reflexão. Resposta da questão 20, então, alternativa C. Questão 21. A escola com qualidade educativa deve ser aquela que assegura. Na alternativa A, nós temos os seguintes dizeres: aos alunos um aprendizado mecânico sem haver um conteúdo significativo. Será que uma escola de qualidade seria aquela que assegura um aprendizado mecânico? Na alternativa B, nós temos o seguinte enunciado: a educação em tempo integral em todas as etapas do ensino, sendo isso uma obrigatoriedade. Nós sabemos que a lei recomenda a educação de tempo integral para o ensino fundamental, e não para todas as etapas, e também não como uma obrigatoriedade. Portanto, a alternativa B também não faz sentido quando pensamos numa escola com qualidade educativa. A alternativa C, ela diz o aprendizado da leitura e da escrita sistematizadas, sem implicações sociais externas. Como uma escola com qualidade educativa vai assegurar um aprendizado sem implicações sociais ou externas? É absurda, né? Só resta, portanto, a alternativa D como correta. E para ficar bem completo, vamos ler o enunciado novamente. A escola com qualidade educativa deve ser aquela que assegura as condições para que todos os alunos se apropriem dos saberes produzidos historicamente e possam desenvolver-se de forma plena. Portanto, questão 21, alternativa D. Questão 22, a pergunta é: a aprendizagem e seu processo possuem características próprias. A alternativa que traz uma dessas características é: na alternativa A, nós temos a aprendizagem se produz nos mais variados contextos, seja em situações formais ou informais, de forma planejada ou espontânea, diversificada e contínua. Na alternativa B, existe na vida algumas situações de aprendizagem, porém é na escola que o indivíduo realmente aprende ao ler e escrever. Na alternativa C, a aprendizagem somente passa a existir através da leitura. E na alternativa D, o professor é o principal instrumento de aprendizagem do aluno e não há outros estímulos externos para isso. A resposta correta é alternativa A. A aprendizagem se produz nos mais variados contextos, seja em situações formais ou informais, de forma planejada ou espontânea, diversificada e contínua. 22, alternativa A. Bom, então encerramos por aqui os comentários da prova de Sertãozinho. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem para se inscrever em nosso canal e aguardar novas revisões. Obrigada!